dia. Eu estou com essa deuscidência, porque hoje é o dia da festa do Sagrado Coração de Maria, né? Então é uma festa muito especial. Então não é por acaso. Eu estou muito feliz de eu estar aqui hoje. Então a Nossa Senhora vai, ela vai dirigir essa. Não é uma palestra, é uma meditação, né? Bom dia para quem estiver aí, né? Tem gente. Não, não tem. Então. Ah, tá bom. Mas então, bom dia para quem for assistir depois. É, então, a gente vai ler, né? Hoje vai ter a cura do homem com a mão atrofiada, ou ressequida, ou como for dito. Mas antes de entrar no tema desse milagre específico, eu queria. Eu não sei, eu sei que vocês já estão caminhando com os milagres e tal. Mas eu queria meditar um pouquinho nesse contexto em que Jesus falou, fez essas curas, né? Foi logo no início da caminhada de Jesus, né? Da vida pública dele, e está no início do Evangelho de São Marcos também, essa passagem, né? E Marcos começa o seu Evangelho falando assim, está no capítulo 1, né? Já no capítulo 1, fala assim: Jesus inaugura a sua pregação. Jesus inaugura a sua pregação. O que ele vem pregar? O reino dos céus, né? Então, ele vem pregar o reino dos céus. E quais são os instrumentos que ele utiliza para essa pregação? Parábolas e milagres, né? Então, ele utiliza as parábolas e os milagres para mostrar uma realidade além do concreto, né? Então, tanto as parábolas quanto os milagres velam, né? Velar é esconder uma realidade que está além. As parábolas por meio de palavras e os milagres por meio de atos, né? De Jesus. Então, e o que ambas vêm mostrar? O reino dos céus, né? Que está próximo. Aqui no evangelho dele, ele fala assim, ó, logo no começo, está em Marcos 1, versículo 15. Cumpriu-se o tempo e o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, ele vem anunciar esse reino próximo, pedindo arrependimento e a nossa fé. Crede no Evangelho. Então, ele usa esses instrumentos. Parábolas, que é a metodologia dele de ensinar, e os milagres, que são os atos. Então, parábolas e milagres têm a mesma realidade, ou seja, as parábolas falam de coisas concretas, né? Uma realidade do dia a dia. Então, coisas que os judeus naquela época conheciam, né? Sei lá, a mulher que põe o fermento na massa que faz crescer, ou seja, coisas que nós vivenciamos no dia a dia, que para os judeus era muito simples, mas que escondem realidades. Mas então o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher põe na massa. Então, será que é só isso que está contando essa historinha? E ai, que bonitinho a mulher pondo fermento? Não, tem uma coisa que está por trás. E os milagres também, né? Os milagres, eles não é para a gente se basear só querendo que os milagres aconteçam conosco, né? Jesus faz milagres, ele faz. Mas ele faz numa intenção de mostrar algo muito maior. E é o reino dos céus. Então, é algo que traz esperança, que mostra, é como se os milagres fossem uma faísca
do que é a parousia, a vida eterna, né? E que mostra o poder de Deus através de Jesus na nossa realidade cotidiana. Então, aquele milagre aconteceu naquele tempo e naquele lugar, mas não fica restrito. Ele quer dizer algo para nós hoje, né? Tanto a parábola quanto o milagre, e quer mostrar esse poder de Deus e a realidade futura que a gente vai viver. Tudo isso mostra o que é o reino de Deus e que ele fala aqui no começo: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Então, são coisas que devem gerar em nós muita esperança, porque ele nos mostra essa realidade futura. A gente não pode ser reducionista. A nossa fé leva a gente a sair desse reducionismo das coisas concretas e visíveis, né? A gente sabe que a realidade é muito mais ampla do que aquilo que a gente vê e toca e sente, né? Então, eu queria falar isso para a gente abrir, estender um pouco, ampliar a nossa visão, porque a intenção de Jesus é da gente sair da nossa visão reducionista e nos levar a essa visão mais ampla que nos leva à parousia e a entender o poder dele e o que vai ser uma vida sem sofrimento, sem dor. Então, a gente vai ler aqui, mas com esse olhar mais amplo de esperança, não só olhando, ai, como eu quero ser curado, como eu quero que Jesus faça um milagre na minha vida. O maior milagre que a gente pode viver hoje é a Eucaristia. Jesus eucarístico. Jesus. Então, se eu quero que Jesus faça um milagre em mim, que eu viva a Eucaristia. Porque é ele. Esse é o maior milagre. O que são milagres? São sinais concretos que nos levam a uma realidade misteriosa. Mysterium. O que é sacramento? Mysterium, né? O mysterium é algo que vela, algo que transcende. Então, a gente não vê Jesus na Eucaristia, mas ele está. Esse é o maior milagre que ele podia fazer, é estar presente. E ele está ali eucarístico para se doar completamente a nós e agir, entrar em nós. E aí sim, com essa abertura, com esse sim, a gente consegue viver, e aí sim ele pode fazer milagres em nós. Bom, essa foi uma introdução, mas agora eu queria ler a passagem de Jesus. Então, a gente vai escutar essa passagem com essa perspectiva, né, de entender esse reino dele e quais são os sentimentos e as ações que Jesus faz diante do público que está ali diante dele. Ele já tinha feito, nesse momento dessa cura da mão ressequida, ele já tinha feito vários milagres antes. Ele está num dia de sábado, e eu vou ler para vocês. Então, vamos ler aqui. Cura do homem. Se estiverem com a Bíblia, tá? Em Marcos 3, de 1. Na verdade, a passagem é de 1 a 6, mas a Marinês me passou de 1 a 12, então a gente vai continuar um pouquinho, que continua o pensamento, tá? Marcos 3, de 1 a 12. Cura do homem com a mão atrofiada. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem
ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiravam contra ele sobre como o destruiriam. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. E da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro, de Sidônia, uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazia, foi até ele. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam a seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente para que não o tornasse manifesto. Então vamos pensar um pouquinho aqui nesse evangelho. Cura do homem com a mão atrofiada. E entrou de novo na sinagoga. O que era a sinagoga? Eu quero fazer uma meditação. A gente vai fazer uma Lexio Divina aqui. Vamos porque sempre para a gente penetrar no conteúdo, a gente tem que entender profundamente o concreto, a história literal, né? O que era a sinagoga? Isso, isso, isso. Era um lugar da palavra, né? Não tinha mais o templo tinha sido destruído, que era o lugar do culto, que eles faziam sacrifícios, então restou só. Aí foram construídas as sinagogas para pelo menos eles viverem a palavra de Deus. Então era um lugar que eles iam. E quem ia na sinagoga, normalmente? Os fariseus, saduceus, enfim, pessoas normalmente instruídas, que conheciam sacerdotes, isso, os doutores da lei, todo mundo que conhecia a palavra, não é? Conhecia. E ele entrou na sinagoga. E estava ali um homem com uma mão atrofiada. E o observavam para ver se o curaria no sábado para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada. Ou seja, o homem pediu alguma coisa para Jesus? Falou com Jesus? Alguém pediu alguma coisa para Jesus? Mas onde estava o homem? Ele estava ali. Então ele estava presente, né? E os outros? Qual era a realidade dos outros? Eles estavam observando. Por quê? Que dia que era? Sábado. Podia fazer cura dia de sábado? Era proibido. Então, estava todo mundo ali só querendo ver o que ia acontecer. E Jesus, ele disse ao homem da mão atrofiada. O que é uma mão atrofiada? Não dá para fazer nada. É uma mão defeituosa, né? Te impede de fazer bons ou más. Então, ele fica o quê? Então, como que um homem deve se sentir com uma mão atrofiada? Inútil, inferior, humilhado. Ele consegue fazer as coisas com a mão? A mão é um instrumento importante. O que a gente faz com a mão? Né?
E Jesus viu o homem, viu, tanto é que ele falou com ele, não é? Falou, levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles responderam, não, eles se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza de coração, ele diz ao homem, estende a mão. Por que Jesus ficou entristecido? Por que ele olhou para aquele público que estava lá? Ele sabia. Ele sabia. Mas Jesus permitia a cura no dia de sábado? Jesus não. Era permitida a cura? Será? Ele fala assim, entristecido pela dureza de coração, né? Aqueles homens lá estavam ali para cumprir leis, é bom? Cumprir leis é bom. O sábado era santo, era santo. Mas o que é mais importante? O sábado? E o amor não brotava, era só um cumprimento, né? Não existia o amor. Uma regra. Eles ficavam uma regra de fora. Aí, o que ele pede ao homem? Tinha muita gente na sinagoga? Como que o homem, quando ele entrou na sinagoga, o que ele queria fazer com a mão dele? Esconder. É bacana mostrar o nosso defeito, né? A mão. Mas o que Jesus pede ao homem? Vem para o meio, no meio de todo mundo, e faz o quê? Mostra o teu defeito. Fácil para o homem. E o homem fez isso? Fez, mostrou o defeito. Mostrou a mão. E aí o que aconteceu? Para quem que ele mostrou a mão? Para quem pediu para ele mostrar a mão? Então ele mostrou para Jesus. O intuito dele era mostrar, não era mostrar para o público, mas era mostrar para Jesus. Ele mostrou o defeito dele para Jesus. Aí Jesus fez o quê? Ele estava lá. Jesus, ele não pediu, ele estava lá. Talvez tenham posto ele lá para pegar Jesus, né? Eu acho que estava todo mundo pôs ele naquela situação para pegar Jesus. Lendo os corações, falou. Lendo os corações, se entristeceu e curou. Né? E depois mostra que a segunda parte é só para mostrar que. Então, mas diante dessa cura, qual foi a reação dos fariseus? Eles se converteram? Jesus faz uma cura na frente deles e eles não se convertem. Mesmo assim, e ainda querem pegar Jesus. Então, diante dessa realidade, deixa eu pegar aqui as minhas anotações.
Vamos pensar um pouquinho. O que isso quer dizer para nós hoje, né? Entrar na sinagoga. Ele entrou. O anjo entrou na casa de Maria, né? Aonde que Jesus entra hoje? No nosso coração, né? Ele entra no nosso coração, no coração humano. Qual é a realidade da sinagoga? Quem estava lá naquela sinagoga? Os que creem e os que não creem. Tinha de tudo. Será que a nossa sinagoga é totalmente crente? Não. Não tem aqueles fariseus dentro de nós que querem julgar e que querem condenar e que querem, né? Mas não quando você fala de. Não quando você acredita disso de verdade. Você sabe que ele é o nosso Deus, né? Eu acho que quando você tem isso no coração, essa certeza, esse amor, acaba tudo isso, esse julgamento acaba se compensando, né? E eu acho que os apóstolos que estavam lá, os amigos de Jesus, sabiam muito bem desse sentimento puro por ele. Os outros, os fariseus, aqueles... Será? Pedro não traiu 3 vezes? Não tem? Será que a nossa fé é 100% o tempo inteiro que eu creio e eu sigo e eu não tenho dúvidas? Não. Tem momentos, a nossa vida, veja os santos, quanto deserto os santos passaram. A Madre Teresa de Calcutá, que ficou 40 anos, ela teve uma experiência primeiro muito forte, Jesus, e depois ela ficou na secura, né? Então, assim, e será que a gente, em relação aos outros... Talvez a gente não duvide de Jesus, mas a gente julga o outro, a gente condena, não é vontade só, a gente... Mas Jesus não está em cada um de nós? Jesus não está... Onde está Jesus? Em cada um, não está no outro. Jesus está no outro. Eu julgando o outro, eu estou julgando Jesus. Porque todos nós somos templos do Espírito Santo. E se o outro não tem um ateu ou uma pessoa que não é... Ele não está lá. Bom, não vamos fugir. Deixa eu só ver aqui. Bom, aí ele entra na sinagoga, né? Esse homem não fala, não pede, não suplica, ele simplesmente está presente. Com o quê? Com a sua deficiência, com a sua exclusão, né? Com a sua vergonha, mas Jesus vê, né? Jesus enxerga aquele homem na sua totalidade. Jesus vê tudo. Ele vê o nosso interior melhor do que nós próprios, né? Ele enxerga as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Ele vê tudo, né? E diante dessa visão desse homem, na sua fraqueza, na sua exclusão, na sua debilidade, ele percebe também os outros que estão ali para fazer o quê? Julgar, condenar. E aí ele se entristece. Aí vem o centro. O mais importante dessa passagem, no meu ponto de vista, não é a cura em si. É essa parte da dureza do coração dos fariseus. O verdadeiro problema é esse coração endurecido, né? Os fariseus observam Jesus não com os olhos dessa esperança, né? Mas sim com os olhos armados de acusação, né? E é por isso que ele se entristece. Quando ele olha a realidade nossa, eu vou falar de uma maneira geral, né? Porque aqui ele estava no meio de uma multidão, né? No coisa. Quando ele olha para essa realidade nossa atual, como é que ele deve se sentir, Jesus?
Ah, mas são os outros que estão fazendo mal, são os outros. É a realidade do ser humano, né? É a realidade humana. Todo mundo é ser humano. Então, eu não sou feita, eu sou a boazinha e os outros são maus. Não, não é bem assim. Eu sou humana, assim como qualquer outra pessoa. Eu acerto, mas eu erro. Eu caio, eu peco, eu julgo, eu falo, eu comento. Os santos pecaram. Não é que somos feitos de. Ah, eu sou católica, eu acredito em Jesus, sou santa. Não, todo mundo sabe que a gente tem mão atrofiada, a gente tem vergonha, a gente tem quedas, a gente tem inveja, os 7 pecados capitais. Se a gente não enxerga, então precisamos nos aprofundar um pouquinho, porque todos nós somos seres humanos. Não somos divinos ainda, estamos nessa caminhada de melhorar. Por isso que Jesus dá todos os instrumentos, os sacramentos, a confissão, ele não deixa de estar ao nosso lado para nos ajudar. E aí ele se entristece com a dureza de coração. O que é um coração duro? O que vocês acham? Que não se coloca no lugar do outro. O que era mais importante, obedecer à regra ou ajudar o A gente vê isso, né? Em todos os âmbitos que tem para a igreja. E aí ele se entristece, se entristece. Então, ele entrou na sinagoga. Então, a gente volta para o começo. Vamos pensar em nós, né? Eu sou a sinagoga. Ele entra em mim, né? Vê, e será que ele se entristece entrando em mim com a minha dureza de coração? E aonde está a minha dureza de coração? Aonde que eu estou sendo dura? Que eu não quero enxergar uma realidade maior da necessidade do outro, da fraqueza do outro, do medo do outro, da vergonha do outro. Será que eu me coloco? Ai, aquela fulano me fez mal. Ai, que raiva. Ai, não, fulano tá louco, né? Eu, hein? Eu me coloco nos medos desse fulano. Eu me coloco na dor, na vergonha que ele também sente, porque ele também é humano, assim como eu sou humano. Eu enxergo, porque as aparências são lindas. A gente pega o Instagram, todo mundo feliz, realizado, todo mundo perfeito. As aparências, mas a profundidade, quando a gente entra na sinagoga do outro, a gente percebe que tem dor, que tem atrofia, que tem medo, que tem vergonha, todo mundo. Tem um filme com o Matt Damon e o Robin Williams, eu não lembro do nome desse filme, que o Robin Williams era um psiquiatra e o Matt Damon era o que estava. E aí morre a mulher do psiquiatra. E o Matt Damon era bem complicado, né? Mentes brilhantes. E ele ficou sessões calado, tal, mas ele se sensibilizou com a morte da mulher do psiquiatra. E aí ele perguntou para o psiquiatra: o que você mais sente falta da sua mulher? Eu nunca vou esquecer, foi muito bonito. Ele falou assim: dos defeitos dela. Dos defeitos dela. Aí o Matt Damon, mas, né, não entendeu, pegou de surpresa. Por quê? Porque as qualidades todo mundo conhece, mas só na intimidade você conhece os defeitos. Não é?
Os defeitos, a intimidade, só na intimidade você conhece os defeitos da pessoa. E é a mesma coisa com Jesus. Instagram, todo mundo lindo, mas cadê os defeitos? Os medos, a vergonha, a dor, dor física, dor espiritual, dor psicológica. Todo mundo tem. Não é o mundo do Instagram, é o mundo real. E é esse mundo real que Jesus vem curar. E é esse, ele nos ama e ele nos pede para mostrar, estende a tua mão, mostra para mim a tua dor, a tua vergonha. Porque se a gente fica no mundo do orgulho, tudo ótimo, o difícil é mostrar a nossa dor. É mostrar a nossa. Imagina esse homem estendendo aquela mão atrofiada no meio daquele público todo poderoso, porque eram os fariseus. Imagina a vergonha dele de ter que fazer isso e mostrar. É isso que Jesus nos pede. Sejamos verdadeiros. Não queremos camuflar as nossas fraquezas, as nossas debilidades, né? Sejamos corajosos. O homem foi muito corajoso de estender a mão ali. Sejamos corajosos, porque só assim ele vai nos curar dessa paralisia. Ele não curou o paralítico também, em outra situação? O paralítico não conseguia andar. Mas essa paralisia que me impede de ser mais caridosa, de ter esse olhar para o outro, de sair do eu mesma, né? Eu, que mata. Então, essa cura dessa mão atrofiada nos exige um movimento para Jesus, né? Que eu vá ao seu encontro. Ele põe ele no meio, ele chama o homem, chama, ele vê, ele chama e o homem corresponde. Ele vai e estende a mão. Então, aonde que Jesus, ele entrou na minha sinagoga? Aonde que ele está me chamando para ir e estender a minha mão? O que que ele quer que eu mostre para ele? É uma aliança, é um diálogo, né? Não só de palavras, o homem não falou, mas ele agiu. E onde que Jesus está querendo me mostrar a minha mão atrofiada? Que eu saia dessa minha dureza de coração para olhar para fora, estender, né? Faça uma experiência. Uma vez eu fiz a experiência. Deitem na cama um dia e fiquem na posição da cruz. Durmam na posição da cruz. É muito difícil, porque a nossa tendência é ó. A nossa tendência é eu. É muito difícil ficar. Essa experiência, hoje à noite, deitem na cama e fiquem. Essa abertura, né? Então, estender a mão é um gesto de fé, corresponder ao chamado de Jesus. Jesus chama e pede, estende a mão. Mas para isso, eu tenho que ter fé que ele vai agir em mim, né? Aonde ele está me chamando para ir? Né? Vocês estão aqui, vocês têm uma missão. Vocês estão estendendo a mão nessa hora, mas tudo bem, isso aqui é uma coisa momentânea, mas na vida, em casa, né? Quem é que eu tenho que olhar que eu não estou olhando? Para quem que eu tenho que fazer a caridade que eu não estou fazendo? Diante dessa realidade, qual é a reação dos fariseus? Eles conspiram o mal, né? Eles conspiram contra. Então, Jesus faz um milagre, uma cura visível que eles estão vendo, e aquele coração endurecido vai lá e julga para matar.
quantas vezes a gente não está nessa postura do fariseu, julgando as outras pessoas com raiva? Ai, porque fulano me fez isso, nossa senhora, com desprezo, com indiferença, né? Será que nós somos só aqueles que estão lá com Jesus? Né? Estar com Jesus é uma delícia, né? Meditar aqui, que nem a gente está fazendo, é uma delícia. Mas quando Jesus está com os três, Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor, lá da Transfiguração, Pedro fala, vamos armar 3 tendas. Que delícia ficar aqui na presença de Jesus, Moisés, Elias. Mas Jesus, não, desça. Agora vocês vão descer, né? É muito bom estar num clima de oração, mas o duro é ir lá e ir para ação. E para aplicar essas coisas. Sim. 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 É o ser humano, justamente. A primeira reação que a gente tem é humana, é fora da fé. Mas eu acho que a gente tem que ter essa inteligência espiritual. Chegar e falar, Jesus, peraí, ó, estou fazendo essa parte, está acontecendo isso. Quer dizer, você vai beber na fonte e eu acho que você sai dessa sinagoga para acertar o seu ambiente, sua casa, sua família, né? O mundo que você vive, a sociedade que você tem perto de você. Você tem eu acho assim, você tem um direcionamento maior, você tem uma tolerância maior. A gente vê que quem reza tem muito mais tolerância do que quem não reza. Com certeza. Ó, primeiro eu tenho que viver a minha relação com Deus, né? Para imbuída dele eu poder viver a minha relação com os outros, não é? Esse é o sinal da cruz. Eu vivo, se eu não vivo isso, o meu copo vai estar sempre vazio e eu vou estar sempre dependente da aprovação dos outros. Se eu vivo a minha relação com Deus, com Jesus, nessa aliança, nessa troca, escuta a resposta, né? O que está acontecendo aqui com o homem? Ele escutou Jesus e ele correspondeu ao que Jesus pediu, né? Fazer a vontade de Deus. Se eu vivo, quanto mais eu vivo isso, menos eu vou ter a necessidade dos outros para me sentir plena. Mais o meu copo vai transbordar para eu poder sem interesse. Aí é a caridade sem interesse, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Mas eu só consigo fazer a caridade sem interesse do olhar dos outros quando a minha intimidade com Cristo está muito grande. Porque senão eu vou querer o aplauso, né? Eu vou querer, ai, olha, eu fiz isso. Olha como eu sou boa. Ah, eu doei, ó, vocês, nossa, eu fui ajudar as mães e saí proclamando a ação. Que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Porque vocês não estão fazendo a caridade para mostrar para os outros. Vocês estão fazendo a caridade por amor a Cristo que está nos outros. Né? Muda completamente a intenção do coração. A caridade para se achar não vale nada. A caridade é a nossa resposta ao amor que eu vivo intenso, que eu me sinto profundamente amada por Deus, por Jesus. E aí sim eu preciso corresponder, né? Quando você ganha um presente, você quer corresponder. Você fica tão feliz que isso te impulsiona a um agradecimento. Obrigada a olhar para quem te deu, não para o presente em si, mas para a pessoa que te deu. Se eu não enxergo na minha vida os dons que Deus me deu,
O amor, se eu não vivo essa relação desse amor profundo que ele tem por mim, a minha caridade vai ser de aplausos, não tem jeito. E aí vem essa vida de oração. Oração e sacramento. Como é que Jesus vai fazer essa cura em mim? Se eu não tenho uma relação íntima com ele, não vai rolar. Esse homem estava na sinagoga, ele foi lá. Ele foi lá ver Jesus. Ele podia não ter falado, mas ele estava presente. Eu estou presente com Jesus. Quando eu faço a minha oração, eu sei que ele está ali comigo ou é só um desenrolar de palavras que... Ave Maria, cheia de graça. Eu me coloco na presença dele. Eu vou na missa no automático, que nem esses fariseus iam no automático. O que é sair dessa rigidez? É isso, é se colocar na presença de Jesus real. Jesus está vivo e ele quer estar conosco. Ele quer entrar na nossa sinagoga. Ele quer conversar. Não existe aliança sem diálogo. Não existe aliança sem amor, sem corresponder. Um dá e o outro recebe. E aí o outro responde. Esta é a nova e eterna aliança. Não existe aliança sem a presença com Cristo. Né? E aí isso inclui tudo. Inclui vida de oração, inclui sacramento, inclui Eucaristia, inclui limpar minha casa. Você vai receber uma pessoa, você está com a casa suja, imunda? Como é que ele vai entrar? Como é que eu vou receber Jesus sem uma confissão? Eu vou receber o Papa em casa. Como é que eu recebo o Papa em casa? Correr para deixar minha casa brilhando para receber alguém. Quais os meios? Confissão. Eu vou receber Jesus eucarístico. Isso é a fé. Essa é a fé. Isto é... Jesus fala, vamos escutar. Vamos abrir os olhos. Isto é o meu corpo. Ele falou, fazei isso em memória. E deixa o legado para os apóstolos repetirem até hoje, no tempo que a gente fazer isso em memória de mim. Ou seja, cada vez que é feito isso, eu estou aqui. Então, ele dá todos os meios para essa cura nossa. Não é a cura do atrofiado da mão, ele quer nos falar para que a gente viva parcialmente essa parousia que é o reino de Deus que ele está pregando, né? Ele não está pregando só para aquele momento, para aqueles que estavam presentes, ele está pregando para nós hoje. Então, você quer viver, esteja presente. Estenda a tua mão, mostra para mim a tua fraqueza, mostra para mim onde você não está conseguindo, que eu vou te ajudar. É isso que ele está falando para a gente hoje. Vem para o centro, vem para cá, vem ficar comigo, mostra a tua mão, que eu vou te curar. Agora, não foi o que o homem pediu, o homem não pediu nada para ele. Talvez não seja aquilo que a gente quer que ele cure, né? O milagre que a gente quer, mas ele vai curar a nossa necessidade. É o estar presente e o ser presente também, né? Ser presente, você vai ser presente por teu irmão, né? Quantas vezes a gente está, mas não está, né? Quantas vezes a gente vai na missa, mas não está lá? Tinha uma santa, eu não sei qual era a santa, que via na fila da comunhão as pessoas indo comungar, agora eu não vou lembrar quem era. Santa Catarina, bom, não sei. Mas ela via os anjos
anjos da guarda do lado de cada um, uns tristes e uns felizes, daquelas pessoas que estavam vivendo aquele momento de entrega na fila da comunhão, vivendo realmente aquele momento de oferecimento de si próprio a Deus nessa comum união, né? Comunhão é comum união. Ele se doa a mim, mas eu me entrego a ele, né? No meu amém, corpo de Cristo, amém, não sou só eu que estou recebendo ele, mas eu estou me entregando a ele. Então, tinha os anjos felizes e os anjos tristes, porque viam aquelas pessoas que estavam ali realmente presentes, entendendo o que estava acontecendo, e aquelas que estavam ali. De acordo, sem espírito. Né? Então, estar presente, né, nessa relação íntima com uma pessoa viva, que não pode existir maior amor individual por nós. Quantas vezes eu lembro de Jesus no meu dia a dia, do amor dele por mim? Eu estou falando isso, cada um se põe no lugar, né? Individual, único, com as minhas qualidades, mas com os meus defeitos. Aí, Robin Williams. Porque a gente ama o outro, não só com as qualidades, mas com os defeitos. Ama o outro por inteiro. A gente já ama nosso marido é perfeito? Não é. Tem muito defeito, mas a gente ama. Amar não é gostar. A gente tem que partir disso. Gostar é uma coisa, amar é outra completamente diferente. Gostar é sentimento, amar é decisão, né? Isso que está muito confundido no mundo de hoje, né? Amar é ato. Eu amo apesar de mim, né? Imagina se a Madre Teresa de Calcutá fazia aquela caridade toda com aquele sentimento profundo de amor. Ela amava Jesus e fazia apesar da debilidade dela. Quantas vezes eu não quero fazer alguma coisa, mas eu faço por amor. Eu não gosto de uma pessoa. Santa Teresa do Menino Jesus tinha uma irmã lá com quem ela não sentia a menor afinidade. Sentia até um... Mas ela amou aquela lá, a ponto de, quando ela morreu, essa irmã falou assim, nossa, ela me amava demais, ela gostava demais de mim, ela achava que ela gostava, mas ela não gostava. Mas fazia tanto a caridade com a irmã, que isso é o maior amor. Né? Amai os vossos inimigos. O que é amar os vossos inimigos? É sentimento? Jesus pede, amai os vossos inimigos. É sentimento? Não. Apesar do meu não gostar, eu vou amar. Então, é sair de si, sair desse quadradinho, né, dos fariseus, das regras. Não é mais olho por olho, dente por dente, que era a mentalidade dos judeus. Jesus nos pede para sair do nosso quadradinho, do nosso conformismo, da nossa mesmice. Ele nos pede para dar um passo além, para ir no centro e com as nossas fraquezas e se a gente confia nele, ele vai nos dar uma mão para a gente ser mais caridoso e para a gente ir além da nossa mesmice e da nossa pequenez. Né? Então, eu vou terminar aqui com uma oração, que diz assim: Senhor Jesus, entra hoje na minha sinagoga interior. Entra onde escondo minhas mãos atrofiadas, meu amor congelado, meu medo de viver. Toca meu coração endurecido, onde me preocupo mais com regras do que com pessoas. Dá-me a coragem de estender o que está ferido em mim, para que teu olhar compassivo, ainda que indignado com minha frieza,
me leve à cura verdadeira. Que eu nunca esteja entre os que tramam contra o bem, mas entre os que seguem o Senhor, mesmo em meio às multidões e aos conflitos. Amém. E hoje é o dia de Nossa Senhora, e quem pode fazer isso em nós? Essa cura interior é o Espírito Santo. Então, quando a gente aclama o Sagrado Coração de Maria, ave cheia de graça. O que é cheia de graça? É o Espírito Santo que habita nela, né? E é ela que intercede por nós. Então, a gente agora vamos pedir a Nossa Senhora, rezando uma Ave Maria, que ela interceda para que esse Espírito Santo age em nós, para nos tirar desse comodismo, dessa cegueira, dessa dureza de coração, e para nos lembrar desse amor infinito que Deus tem por nós e dessa aliança profunda que Ele faz com nós por amor, para que a gente esteja presente e se lembre todos os dias de todos, olha, de todos os dons maravilhosos nesse mundo, nessa mídia que é só horrores, que a gente fica enrijecido porque fica com raiva dos acontecimentos, da violência, né? Que gera medo, angústia, né? Que a gente enxergue além, porque nós temos um Deus que é Pai, que é amor, que é presença, e o que Ele quer é que a gente não é só intelecto, mas que a gente viva com o nosso corpo inteiro essa experiência de amor. Na catequese a gente teve uma criança que fala assim, uma vez que a gente deu, não lembro, o meu corpo está feliz, ela respondeu, o meu corpo está feliz, porque se a gente fica só no intelecto, a gente fica num orgulho espiritual, se achando. O intelecto só, sem a vivência profunda da alma, fica num orgulho espiritual, se achando. Eu tenho que viver realmente com todo o meu ser esse amor. Fazer a experiência do amor de Deus na minha vida. Vocês estão aqui, é que vocês já fizeram. Deus já tocou. Vocês já viram um milagre acontecendo na vida de vocês. Senão vocês não estavam aqui. A verdadeira conversão se dá quando eu sinto Deus agindo na minha vida. Não é o outro falando, não sou eu falando aqui que eu vou converter. Jesus não converteu. Mas quando eu sinto que em algum momento da minha vida eu senti a presença dele agindo, aí eu me converto. Vamos rezar uma Ave Maria? Pedir para ela, no dia dela, aclamá-la, né? Aclamá-la. Hoje é um dia que quem puder ir na missa hoje. Então pronto. Então pronto. Então pronto, porque é viver essa relação como Maria viveu. Ela nos mostra o caminho dessa intimidade, né? Ela nos mostra o que é viver. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza em silêncio. A gente reza em silêncio. Maria tem pouquíssimas passagens de Nossa Senhora na Bíblia. Nosso Deus é um Deus do sacrário. Ele fica no silêncio, esperando que a gente vá lá. Então, que a gente consiga acalmar esse mundo externo para viver essa maravilha interior.
Se a gente não para nas nossas atividades, ela estava falando que a gente tem que parar para rezar, porque a gente tem que viver. Como é que a gente vive essa realidade de Jesus? No silêncio. Esse é outro termômetro da nossa vida. Eu estou muito agitada? Eu não paro? Cadê meus momentos de intimidade com Jesus? E ela nos ensina isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, nós vos damos graças por todos os vossos benefícios. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo, Rei nosso, venha a nós os nossos. Virgem Prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Amém. Espero que